Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial e por isso estou fazendo este podcast, no qual o nome é Podcast para o Meu Namorado. O objetivo deste podcast é literalmente dar algum entretenimento para o meu namorado enquanto ele trabalha. E se ele gostar, com certeza vai ter mais episódios. O assunto de hoje é sobre o filme no qual eu já tinha conversado com ele, mas não tinha falado exatamente o assunto completo e ele ficou bastante curioso para saber. Mas antes de falar o nome do filme, eu vou falar por que eu escolhi assistir esse filme. Eu tava dando aquela olhada nos streams na lista de filmes adicionados recentemente e estava olhando filmes que foram adicionados naquele dia. Tinham 3 opções. Um era bem infantil, história tipo pai e filho no rancho, uma coisa bem Disney, sabe? E o outro era o que eu não tava muito afim de assistir, sabe? Muito adolescente com drama, coisinha, bagulho bem bobo. Eu até tentei assistir, só que não era o estilo que eu tava querendo no momento. E aí temos a terceira opção, no qual a sinopse é a seguinte. Organizado por um amigo, um viúvo aceita a oferta de entrevistar garotas, na esperança de que ele possa encontrar uma nova esposa. Mas aquela que ele gosta não é quem ela parece ser. Bom, entre as opções, essa pareceu mais interessante, né? E aí eu li essa sinopse e pensei, uma mistura de um suspense com romance, será que tem um romance, né? O cara vai ficar apaixonado, né? Mas é mais um suspense. Eu não olhei o gênero na hora de ver o filme, só li a sinopse e abri o filme, foi isso. Agora, relendo a sinopse, eu lembro que eu vi um comentário no Letterboxd, ou do Google, não tenho certeza, que uma pessoa pegou esse filme, leu a sinopse só, também igual a mim, e chamou a família pra assistir, tipo, a família inteira reunida, e... Então, o maior erro aí foi não ter olhado o gênero. Não só o gênero, como também não assistiu o trailer, né? O trailer é aquilo, né? A maioria dos trailers hoje em dia entrega demais, e aí a gente meio que evita. Mas ali a sinopse engana demais, e aí tem que olhar o gênero e o trailer nesse caso aqui. E qual é o nome do filme? O filme se chama Audição. Ele é um filme japonês de 1999. Se você procurar no Google, também vai aparecer como O Teste Decisivo. E agora é quando eu começo a falar sobre o filme, mas cuidado, se você tem a intenção de ver este filme, não continue com este podcast, pois tem spoilers detalhados. Enfim, você foi avisado. Para facilitar também, eu não vou colocar o nome de cada personagem. Não vou falar o nome do fulano e tal. Eu vou falar só, ele é o viúvo, ele é o amigo. Eu vou falar desse jeito, para ficar mais fácil de lembrar e assimilar. Então, bora lá, bora falar sobre o filme. A cena inicial do filme é literalmente mostrando como o nosso personagem principal fica viúvo. Tem uma cena no hospital que mostra que a esposa dele estava doente, e então ela morre e ele fica sozinho com um filho que deve ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade. E aí o filme já meio que pula no tempo, já mostra ele com o filho já por volta de 16, 17 anos e o cachorro. E mostra a empregada que vai lá de vez em quando fazer a comida e fazer a limpeza. O nosso viúvo nunca tentou sair com outra pessoa novamente, pelo que deu a entender. E aí o filho dele tá chegando naquela fase de começa a gostar de uma pessoa. E aí ele começa a perceber que o pai dele tá muito sozinho. Então ele começa a insistir que o pai arranje uma namorada que se case novamente. O pai fica naquela meio que sim, meio que não, porque ele sente ainda que vai trair a esposa dele. E ele leva esse assunto pra conversar com o melhor amigo dele, ver o que o melhor amigo dele acha. Só que, aí meu filho, é que o filme já começa... Vamos falar sobre isso. Esse melhor amigo dele trabalha com cinema, ele é produtor. E aí, o que ele bola? Ele convence o nosso viúvo a fazer uma audição totalmente falsa, só pro cara ver se gosta de alguma garota. É isso mesmo. É muito certo isso, sabe? Nossa, muito certo. Enfim, Aí esse amigo produtor ele faz o seguinte, ele abre a inscrição para audição, pega os formulários das meninas, onde tem cartas, onde elas falam da vida delas, objetivos, papapipopopó, envia pro nosso querido viúvo, e ele fala, você vai escolher 30, e a gente vai fazer uma audição com essas 30. E o cara fica horas e horas olhando os papéis e escolhendo uma garota que ele possa se casar. E detalhe, as meninas são tudo entre 20 e 25 anos, e o nosso viúvo tem mais de 40 anos. Eu já fiquei, Japão dos anos 90. E como é que ele faz pra escolher 30 garotas entre centenas? Bom, o amigo dele falou pra ele, não vai pela aparência porque elas mexem na foto, usam maquiagem e, né, vocês já sabem. Enfim, ele acaba escolhendo de qualquer forma pela aparência e ele ainda busca alguém que pareça a ex-esposa dele
E também habilidades, por exemplo, se não me engano, a esposa dele tocava piano e ele escolheu a menina que dançava balé. Ele queria alguma coisa a ver com cultura, alguma coisa que deixasse a mulher elegante e feminina. Continuando. E quando ele pega o formulário dessa menina que ele escolheu, né, vamos dizer assim, ele fica hiper encantado, descobre que ela tem um passado difícil, que ela sofreu um acidente, machucou o joelho e que nunca mais vai poder dançar balé, e isso destruiu a vida dela e ela sente como se não quisesse mais viver. E ele fica completamente apaixonado da garota que sofre. E aí o filme não enrola, né? Já chega logo no dia da audição falsa, eles passam o dia inteiro entrevistando garotas com esse pretexto de um filme. Ai, detalhe! Você só percebe isso no momento da audição. Mas o roteiro que eles usam para atrair as meninas para essa audição é um roteiro picante, um roteiro hot. E aí o que eles aproveitam? Fazer a garota tirar a roupa, desfilar peladas e... nossa senhora, ai, isso tá errado. Nossa, eu fui assistindo e fiquei, meu Deus, isso tá tão errado. E durante toda a audição, o nosso querido viúvo não fala uma palavra, deixa só um amigo produtor dele entrevistar, pra fingir que é um filme e, obviamente, pegar algumas informações muito pessoais. Ele até pega o contato de algumas que ele já idealizou em outros filmes. E uma das últimas meninas da audição é ela, é a escolhida, porque, né, o cara já escolheu ela antes mesmo de ter a bendita audição. Quando a menina entrou, ele morreu na cadeira ali. É ela, eu vou me casar com essa mulher. E aí, com ela, foi o único momento que ele falou alguma coisa, fez pergunta, incentivou com a coisa do balé, que ela não tem que desistir da vida dela, que ela tem muita força, que ela é muito bonita, que ela tem muita habilidade. O amigo produtor tá olhando com cara de besta. O cara tá falando agora? E aí, quando ele termina de falar, o amigo produtor faz umas perguntinhas, né? Porque o outro já tinha falado pra caramba. Então ele pergunta se ela tem algum contato que ajudou ela a se tornar atriz e até saber sobre essa audição. E ela fala que ela tem um conhecido, um diretor numa produtora. E foi graças a ele que ela descobriu sobre a audição. Mas eles já meio que tinham perdido contato. Eu achei isso interessante, né? Porque a audição é bem recente. E ela fala, mas a gente perdeu o contato. Ué, mas se vocês perderam contato, como é que você soube dessa audição? Então, enfim, continuando. E aí termina a audição. E aí tem aquele momento de conversa entre o viúvo e o amigo produtor. Do tipo, eu percebi que você gostou dela, mas eu não sei porquê. Tem uma coisa estranha nela. Eu acho que você não devia ficar atrás dela, não. Mas, obviamente, que o nosso viúvo ignora, porque ele nunca mais se sentiu desse jeito desde a falecida esposa. Mas é claro que ele não consegue se segurar, ignora completamente o amigo e liga pra garota. E aí ele faz o que eu não esperava, que é literalmente marcar um encontro com a desculpa de falar do filme. Sim, ele leva ela num restaurante, só ele e ela, pra falar do filme. Imagina uma coisa dessa hoje em dia, né? Durante esse encontro, o cara fica completamente apaixonado por ela. Ele já tava, né? Mas aí ele cai direitinho. E o amigo dele, né, já conhecendo o amigo, já tava hiper desconfiado que ele ia tentar alguma coisa. Fez o seguinte, ele pesquisou sobre o passado dela. A única coisa que ele tinha pesquisado do passado dela era sobre um bar que ela dizia estar trabalhando e sobre o diretor que, né, recomendou ela para essa audição. Mas aí é que tá, o querido diretor estava desaparecido há 1 ano. O que aconteceu com esse cara? Se o cara tava desaparecido há 1 ano, como é que ele recomendou essa audição pra ela? Enfim, continuando. E como o amigo acaba avisando o nosso viúvo disso, ele acaba perguntando pra menina durante o encontro. E ela fala que ela mentiu. Mesmo assim, o cara ignora a mentirinha dela e continua o encontro tranquilamente. No final do encontro, ela confessa que se sente sozinha porque ela acabou de se mudar pra essa cidade. Não tem ninguém, e ela pergunta se pode continuar o contato com ele, porque, né, ela quer mais um amigo. E, obviamente, que o cara topa. No dia seguinte, o viúvo vai até o amigo dele e fala, eu tô apaixonado, não tenho o que fazer, vou me casar com ela. E aí o amigo fala, cara, você tem certeza? Você nem conhece ela direito. E fica naquela coisa de eu vou casar, o outro fala, não, eu não tô me sentindo bem sobre isso, tem alguma coisa errada nessa parada. Eu tentei procurar o bar que ela fala que trabalha e eu não encontrei
nada. Não consegui encontrar nada do passado dela, nada do presente dela. E o cara continua, não vou ser enganado, eu gosto dela. Enfim, eles acabam brigando. Mas mesmo, né, na briga, o amigo pede pra ele prometer que não vai ligar mais pra ela. E o Viúvo fala o quê? Eu prometo. Que mentira descarada. E aí os dias vão passando e vai mostrando a rotina do Viúvo, que ele não tá aguentando porque ele quer ligar pra ela, ou também tá naquela de, será que ela vai ligar pra mim primeiro? Fica naquela de, eu espero a ligação do outro, sabe? E ele não aguenta, acaba pegando o telefone e liga pra ela e chama ela pra jantar novamente. E é nesse encontro que ele começa a fazer perguntas mais pessoais a ela. Pergunta da família dela. E o que ela responde? Ela responde que os familiares dela moram longe. Que eles se mudaram da cidade natal e moram longe dela. É meio difícil dela visitar. Ela também fala que a família dela é meio comum. Que eles não são grudados, mas também não são muito separados, né? É uma família comum na definição dela. E aí ele pergunta sobre o bar que ela disse lá na audição, onde ela trabalhava, né? Que ela fazia um bico. E ela confirma que faz o bico nesse bar, que é 3 dias na semana, que ela ajuda lá. Passa o endereço até, né? Pra dar aquele coisa de confiança, ó. É aqui que eu trabalho. E aí o cara fala assim, então eu vou lá dar uma passadinha lá, tomar um drink pra te ver. E aí ela fala, não vai não, porque o meu amigo que é dono do bar, ele tem ciúme da minha vida. Tá bom, querida. E aí ele tenta dar uma de, entre aspas, honesto pra ela. Fala sobre o filme. Ele fala que o filme no qual ela fez a audição não teve apoio de nenhum patrocinador e por isso está correndo o risco de ser cancelado. Bom, já sabemos que aquela audição já era uma fachada, né? Imagina se esse filme fosse rolar. Eles conversam mais sobre o balé e ela volta a reforçar aquilo de que ela é sozinha, que alguns caras até procuram ela, mas não é exatamente o que ela só quer alguém pra conversar. E é que o cara fica, meu Deus, eu estou completamente apaixonado por esta mulher. E aí eles terminam o encontro com o cara já falando, eu quero mais um próximo almoço, eu quero mais um próximo encontro. Ela se mostra super interessada, quer saber já quando que vai rolar. Eles até pegam um táxi junto, vai embora, mas ela não deixa o táxi chegar até a casa dela. Ela desce antes e ele segue o caminho, né? E aí tem uma cena do nosso querido Viúvo chegando pro filho, querendo contar pra ele, né, que ele tá apaixonado. Mas aí o filho já percebe, porque o pai tá sorrindo mais, o pai tá suspirando. Então já não tem aquela surpresa do filho não saber. E aí, só que é uma conversa muito interessante que o cara falou assim, eu vou pedir em casamento. E eu fiquei, mas o quê? 2 encontros vai pedir a mina em casamento. Sem comentário pra essa parte. Aí o filho, não, claro, pai, que isso, vai lá, você consegue, se é o que se você gosta dela. É agora, pai, é agora. E seguindo a empolgação, o pai já pega o telefone, liga pra menina e fala o quê? Vamos viajar. É isso aí, vamos passar a noite fora, bora viajar. Aí o Viúvo vai cheio de planos, né, pra ser aquela viagem cheia de atividades. Eles chegam no hotel e quando tá anoitecendo, ele fala assim, que tal a gente andar na praia, ver a lua? Que tal a gente ir no museu que tem aqui perto? Ou que tal a gente ir no restaurante que tem uma comida muito boa? Eu conheço o chefe, ele só tem a boca suja, mas ele é muito gente boa. E aí a mina faz o quê? A mina tira a roupa e deita na cama. E o cara fica, meu Deus, ela não é minha esposa, vou trair minha esposa, mas eu quero, né? Eu quero. E aí o Viúvo, ele fica meio sem saber o que fazer, e a garota chama ele vai chegando perto da cama assim, aí começa a tirar a roupa, ela fala, não, agora não, tira a roupa não, eu quero te mostrar uma coisa primeiro. E aí ela vai, puxa o lençol assim, e mostra que na coxa dela tem 2 queimaduras. Aí ela fala, me queimei quando era uma garotinha. E ela fica, eu quero que você saiba todos os detalhes sobre mim. E aí tira o lençol completamente em cima dela, e o cara vê ela pelada assim. Aí ela fala, eu quero só que você me ame. Somente eu, ame somente eu. E o cara, você é muito bonito. O cara tá babando, velho. Eu falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí o cara não aguenta mais e se joga na cama. Aí você já dá pra entender o resto aí, né? E aí o filme meio que começa a tomar uma direção diferente, vamos dizer assim. Quer dizer, o suspense continua, mas agora ele fica mais sério, mais evidente. Depois desta noite quente com a amada, o cara simplesmente apaga e acorda completamente sozinho. Ele acorda no meio da noite completamente exausto, né? Vai saber por quê? Com o barulho do telefone do quarto tocando. E no telefone é a gerência do hotel. Eles querem saber se o Viúvo vai continuar no hotel. Por quê? Porque a acompanhante dele foi embora. Aí ele fica, como se ela foi embora no meio da noite me deixou aqui sozinho? Ela foi embora, largou ele e ele tá, a recepção tá, tipo assim, você vai embora também ou você vai ficar aqui? Aí ele fica,
Não, vou ficar, mas o que tá acontecendo? Não sei, eu vou ficar. E aí o que dá a entender no filme, nas cenas seguintes, é que passaram alguns dias e a mina simplesmente desapareceu. E aí o viúvo tá desesperado, tipo, o que aconteceu com ela? Ela me deixou, ela só queria uma noite comigo. E isso deixa ele tão descontrolado que ele começa a brigar com o próprio filho e até com um amigo dele. E aí o que nosso querido viúvo faz? Ele procura entre os papéis da audição o formulário dela. E aí ele consegue encontrar um endereço sendo como da sua residência. Ele vai até o endereço e encontra essa casa que tá caindo aos pedaços, completamente abandonada. E quando ele tá quase indo embora, ele escuta um barulho. E ele acaba entrando na casa. Ah, e um detalhe é que a casa tá completamente barricada, tá? Com madeira, pregado e o caramba 4. Mas o cara arranca as tábuas e entra mesmo assim. Quando ele entra na casa, ele escuta alguém tocando piano. Ele vai até esse piano e tem uma pessoa lá tocando. Uma pessoa que ele nunca viu antes. E essa pessoa que tá tocando piano é um cara que tá numa cadeira de roda, que aparenta ser mais velho que o nosso próprio viúvo. E ele tá rindo feito louco e fica assim, você viu? Você gostou dela? Você tocou nela? Fica falando pro cara voltar pra casa, pro cara fugir, pro cara esquecer ela. Aí o nosso querido fica assustado pelas coisas que ele tá falando. E enquanto o cara fica lá perguntando as coisas pra ele, rindo de forma meio maluca, fica mostrando umas cenas vamos assumir que é a garota mais nova fazendo balé e o cara, esse que tá na cadeira de rodas, ele fazia ela ficar sentada com as pernas abertas e ele vinha e queimava exatamente onde ela mostrou na noite deles lá que ela tinha se queimado quando era pequenininha. Mostrou que esse cara tava queimando ela. E enquanto ele faz essas perguntas, temos uma das primeiras cenas bizarras do filme, vamos dizer assim. O cara se levanta da cadeira de rodas e aí a câmera foca, né? Foca entre aspas, né? Porque fica um pouquinho de longe. Mostra como estão os pés dele. Tem tipo uma bota feita de pele. E na sola do pé dele tem uma madeira, como se estivesse grudada nos pés dele. E aí o viúvo fica olhando sem entender o que é aquilo. O cara manda ele embora pra casa e ele, né, obedece. Mas mesmo vendo aquela coisa bizarra, ele não desiste. Ele consegue lembrar do endereço do bar que ela falou que trabalhava e vai até lá. Quando ele encontra esse bar fica praticamente no porão de um prédio residencial. E aí ele desce, mas o lugar parece completamente abandonado, tá fechado. E aí quando ele tá quase desistindo, passa uma pessoa. E essa pessoa fala o seguinte pra ele: teve um crime terrível aí há um ano atrás. O dono do bar foi morto. Aí o viúvo fica curioso, mas como ele foi morto? E o cara com a maior empolgação ele conta, né? Ele fala assim: então, o prédio ele é muito antigo, então ele é meio inclinado. E aí um dia uns clientes chegaram e tinha uma poça de sangue na porta que veio de dentro do bar. Chamaram a polícia. Quando a polícia entrou, o corpo do dono do bar estava completamente destroçado. E tem mais. No corpo foi encontrado 3 dedos extras e uma língua extra. E aí o viúvo entra em desespero, passa mal e sai correndo do lugar. O mais engraçado dessa cena é o morador dele falando isso com uma empolgação, né? E aí ele fala que a polícia nunca encontrou nada, nunca soube de nada. E é nesse momento que o filme dá aquela virada mais louca ainda, né? Você achou que os 3 dedos da língua extra louca? Então, agora começa as cenas, aquelas cenas. Mas calma, vamos com calma, vamos contar como é que começa isso. Mostra a empregada indo embora da casa do viúvo, ela alimentando o cachorro por último indo embora, e aí nós, né, percebemos que tem uma pessoa invadindo a casa. Acaba anoitecendo e aí temos uma cena onde o telefone toca e a secretária eletrônica acaba atendendo. É o filho do viúvo. Ele fala o seguinte: pai, vou dormir na casa de um amigo hoje, por favor, não se esqueça de se alimentar e se cuida. O pai acaba chegando na hora que o filho tá falando secretária eletrônica, mas ao invés de atender, ele só espera o filho terminar de falar e pega um drink pra encher a cara. E no primeiro gole, ele começa a se sentir estranho e acaba desmaiando. Uma coisa interessante aqui que eu nunca vou esquecer é que um cara comentou no Letterboxd que nesse momento do filme a internet dele caiu. Então ele aproveitou pra quê? Como ele tava com fome, ele aproveitou pra ir na cozinha fazer uma coisa pra ele comer. Ele terminou de cozinhar, botou o pratinho dele, a internet voltou e ele voltou a assistir o filme. Vamos só dizer que ele não conseguiu comer. Voltando pro desmaio. Quando o viúvo desmaia, voltamos pra cena do segundo encontro deles, que eles estão sentados no restaurante conversando. E aí a cena parece igual, mas a resposta da nossa querida atriz é diferente. Ela fala que seus pais se divorciaram, que ela perdeu completamente o contato com o pai porque ele foi embora, e ela foi mandada para casa do tio. Lá ela sofria abusos e a tia simplesmente não ligava. Ela até fala que ela tem várias cicatrizes por causa do tio.
E então, em um inverno, o tio obrigou ela só a tomar banho gelado. Isso acabou fazendo com que ela pegasse uma pneumonia. E o tio ficou com tanta raiva por ela ter ficado doente que empurrou ela a escada abaixo e isso fez ela quebrar o braço. Sem muita opção, o tio acabou mandando ela pro médico e o médico, percebendo os abusos, fez o quê? Não, ele chamou a polícia não, gente. Nessa época não tinha isso não. Ele simplesmente mandou a garota voltar pra morar com a mãe. Isso foi quando ela tinha 7 anos de idade. Quando ela voltou pra casa da mãe, a mãe tinha se casado novamente. E como essa garota é muito sortuda, obviamente o padrasto odiava ela. A sorte dela é que ele era paraplégico, né? Porque senão a garota ia sofrer até mais. Mas isso não significa que o sofrimento foi pouco. A mãe pedia pra ela não sair, então ela era obrigada a ficar junto com o padrasto. E o que o padrasto fazia? Ele trancava ela num armário, simplesmente porque não queria olhar pra cara dela. E ela ficava lá, nesse armário, no escuro, sem comer, sem ir no banheiro, sem nada. E ela conta isso pedindo desculpa, que ela tem medo dele não gostar mais dela, sabendo do passado dela. E o cara, não, praticamente eu te amo e eu vou estar sempre aqui por você. A mina até fala que ela já tinha sentido vontade de matar, mas a única coisa que evitava isso era o balé, que o balé limpava o lado sombrio dela. E o mais interessante é o cara respondendo, o nosso viúvo respondendo. Ele fala assim, eu acho você maravilhosa. Meu Deus! Continuando. E aí, nesse encontro meio fantasioso, até porque é uma cena repetida, com falas diferentes, o que acontece? A esposa, a ex-esposa, a falecida esposa do viúvo, entra na cena e fala que ele pode se casar novamente, mas ela não. Ela não. E aparece até o filho dele pequeno. E aí o cara todo abobalhado, né? Tipo, ao invés de falar, caramba, minha esposa tá aqui, ele fala assim, então, querida, eu gostaria muito de te apresentar a minha futura esposa, velho. Na moral. E enquanto a mulher dele tá lá, mas ela não, o nosso viúvo é meio que teletransportado. Ele aparece nessa casa que tá caindo aos pedaços e tá lá a nossa, né, escolhida principal. E ela fala, eu te quero agora. E aí é muito louco, porque ela se joga pra ele, né, começa a querer abaixar as calças dele, né, começa a querer nele. E aí, quando ele tá alucinado, que ele olha pra baixo, ele vê a secretária do trabalho. E ela começa a falar que eles dormiram junto uma vez e que ela achou que teria algo mais e que ela ia se casar e ele não fez nada e ele entra em choque, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui? E você também fica meio confuso, porque aí a secretária apareceu tipo 2 vezes, então você meio que demora a lembrar quem é essa mulher. E aí do nada a secretária vira a garota que o filho dele levou pra casa, que ele tava começando a gostar, e a menina tenta pular em cima dele, agarrar ele, e ele entra em desespero, sai correndo. E nisso, ele acaba tropeçando em um saco. Só que nesse saco, quando a câmera mostra, tem alguma coisa dentro desse saco. O viúvo, ele acaba ficando curioso, chega perto desse saco, acaba abrindo o saco e sai um homem de dentro do saco. Um homem que foi arrancado 3 dedos, a língua e até as 2 pernas. E o cheiro desse homem é tão repugnante que o viúvo, ele precisa tampar o rosto, tampar a boca, porque ele não aguenta o cheiro que tá saindo do cara. E aí, enquanto o viúvo tá lá no canto da parede, assim, tampando o nariz, começa um som de alguém vomitando. Eu fiquei, quem te acha que tá vomitando mesmo? Aí mostra lá atrás no cenário que a escolhida, né, a garota escolhida, ela tá vomitando num prato. E, mano, eu preciso de um segundo com essa cena assim aqui. Porque, olha só, eu assisto The Walking Dead comendo qualquer coisa, mas essa cena aqui é muito nojenta. Nossa senhora. A mina, ela vomita no prato, leva pro cara que tava dentro do saco, bota o prato no chão e o cara come o vômito dela. Porque, meu Deus, que coisa nojenta. Aí eu fiquei com vontade de gorfar também. Ai, nossa senhora. Ai, que nojo. Cara, pra mim, pode rolar mutilação à vontade, mas se tem vômito pra mim é pior que tudo, cara. E aí, do nada, a menina, né, a escolhida, vamos sempre chamar ela de escolhida, ela volta a ser criança. E o cara que tava lá na cadeira de rodas, que tem, né, a bota de pele lá e a madeira presa no pé, ele aparece do nada e vem com os ferros quentes assim querendo queimar, aonde ele sempre queima na coxa dela. E aí o viúvo entra em desespero, porque ela grita quando o cara queima ela. E aí ele meio que muda de lugar de novo, tá em outro lugar. Agora ele volta pra um lugar que ele já foi antes, que é a casa abandonada, onde tava o cara no piano. E aí ele vê o cara tocando lá no piano, a menina vindo atrás dele assim com um arame. E ela bota o arame em volta do pescoço do cara no piano. E aí puxa o arame até a cabeça do cara cair. E aí as cenas seguintes são meio que flashes assim, mostrando que
O viúvo dormiu tanto com a secretária dele quanto a empregada, e provavelmente isso foi no tempo que a esposa dele estava doente. Não fala explicitamente isso, né? Mas eu estou supondo que seja isso, então... Principalmente porque a empregada tem uma cena que ela fala que ele deve ter sido o namorado perfeito, e ela fica olhando pra ele assim, e aí deu a entender, ele traiu a esposa. E aí quando tu pensa que não pode ficar mais confuso, nós voltamos pra cena onde o cara acorda depois de ter desmaiado no chão. Ele não consegue se mexer, ele não consegue falar, e do nada a nossa escolhida aparece. Nossa, que surpresa, né? E ela ainda afirma pra ele, você não consegue se mexer, mas você vai conseguir sentir tudinho. Aí ela pega essa seringa gigantesca, mete na boca do cara, puxa a língua dele assim, e aí o cara fica ainda mais imobilizado. E ela ainda é organizada, tira os móveis de perto, coloca um paninho embaixo dele, corta a roupa dele, passa uma gazezinha, nossa, que higiene! E aí do nada ela começa a furar o cara com um bando de agulha gigante. Ela começa furando na região da barriga, vai subindo, fura aqui o peito dele, até ela chegar ao rosto dele. Aí ela enfia 2 agulhão assim embaixo do zóio dele. E aí quando ela termina com as agulhadas, né, ela vai e começa a falar do filho do viúvo, falando que ele vai ter que sofrer também. E aí o viúvo entra mais em desespero. Pra continuar com a tortura do coitado do viúvo, a mulher simplesmente começa a cortar o pé dele. Ela arranca completamente o pé, e quando ela tá passando pro segundo pé, o filho do viúvo chega. Ele chega entrando, falando pro pai, gritando assim, né, sem ver a situação. Ele vai falando que o amigo dele ficou doente, que eles tiveram que chamar a ambulância, então ele voltou pra casa. E enquanto ele tá falando isso, a mulher simplesmente pegou um spray de pimenta e se escondeu. O viúvo, completamente desesperado, mesmo sem conseguir se mexer direito, ele começa a se balançar no chão, se bater no chão, até entrar no campo de visão de onde o filho estaria entrando na casa. Quando o filho vê ele fica completamente sem reação. E aí a mulher aparece e vai dar uma porrada na cabeça do filho. E aí o filme, muda de cena. Lembra da viagem para aquele hotel onde a mulher abandonou ele? Então o viúvo simplesmente volta para aquele lugar, acorda desesperado, e quando ele olha pro lado, ela tá dormindo tranquilamente do lado dele. Ele levanta desesperado, olha pros pés dele, né? Motivos óbvios. E aí ele vai pro banheiro pra lavar o rosto. Ela acaba acordando com o barulho dele e fala o seguinte: eu aceito me casar com você. E aí o cara já tá completamente apavorado. E ela começa a dizer como ela ficou extremamente feliz de ter ido nessa audição, não ter conseguido o papel de atriz, mas se sentir a mais sortuda. Começa a se declarar pra ele e o cara tá completamente assustado. Bom, talvez seja isso que ele queria que acontecesse antes, né? Mas aí ele acorda, né? Porque isso não passava de um sonho, de uma alucinação do momento, e volta pro momento em que o filho está olhando pra ele com ele jogado no chão. Mesmo caído no chão e sem conseguir falar, ele consegue avisar pro filho que tem alguém atrás dele. O filho se vira no momento em que ela joga o spray de pimenta na cara dele. Os dois acabam brigando, o filho fica correndo pela casa e ele sobe a escada tentando chegar no segundo andar. Mas ela persegue ele e eles começam a brigar no topo da escada. Bom, aí é meio óbvio o que poderia acontecer, e é realmente isso que acontece. Ele acaba empurrando ela a escada abaixo. Como ela é miudinha, ela acaba voando e acaba quebrando o pescoço. O filho corre para verificar se o pai dele ainda tá vivo. O pai dele ainda tá respirando, então ele corre para ligar para a polícia e chamar uma ambulância. E nós estamos na cena final do filme, onde o viúvo fica olhando para a escolhida jogada no chão com o pescoço quebrado, e ele começa a alucinar novamente que ela tá se declarando para ele. E ele começa a chorar e o filme acaba. Cara, eu fiquei... Que diacho que eu vi? Assim, obviamente eu entendo que o filme tenha feito sucesso, até porque a pessoa que maltrata a outra é uma mulher, então tem aquela coisa de femme fatale. Mas eu me perguntei, caraca, e se tivessem feito ao contrário? Se fosse um homem cortando o pé de uma mulher, eu queria saber como seria a reação do público aí. E é aquilo, né? O gênero eu não verifiquei e a sinopse me enganou completamente. Que me lembra até os filmes antigos, realmente antigos, daqueles do tipo que começam criando uma tensão e do nada, bum, acabou. Jogou tudo no ventilador. As cenas de mutilação não me afetaram tanto, até porque, como eu disse antes, eu estou acostumada com The Walking Dead, né? Então, tô acostumada a ver zumbi comendo pessoas, então pra mim foi... Mas a cena do vômito eu não consigo passar. Não consigo rever mais, não consigo. O vômito pra mim é morte, vômito. Ai, que nojo. Ai, vômito. Vamos esquecer isso, vamos esquecer. E é isto. Este foi o assunto do podcast de hoje, o filme Audição.
um filme japonês de 1999 que simplesmente engana qualquer um com a sinopse. Espero que tenha gostado, beijinhos e até a próxima!